Olá, olá. Vamos comentar mais uma questão de processo penal. Falando agora de delatio criminis e notitia criminis que estão previstas lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Tá. Primeira coisa, você tem que diferenciar a notitia criminis da delatio criminis. A forma mais simples de você diferenciar é o seguinte: imagine um exemplo. Imagine o seguinte exemplo. A vítima, sei lá, sofreu algum crime, uma lesão corporal, sei lá, qualquer tipo de crime. Qualquer crime ela sofreu, tá. Aí ela se dirige à delegacia e delata. Ela começa a falar tudo o que aconteceu, tudo pelo que ela passou. Ela vai registrar o BO lá na delegacia. Então, no momento em que essa pessoa está informando, está comunicando, está delatando na delegacia, esse momento é chamado pelo direito de delatio criminis, tá? E aí, no momento em que o delegado tomar conhecimento, no momento que o delegado ouvir ou ler aquelas informações comunicadas pela vítima, por exemplo, já é um outro momento. Então, perceba que nós temos dois momentos: o momento de comunicar os fatos na delegacia e o momento em que o delegado toma conhecimento desses fatos comunicados. Dois momentos diferentes. No primeiro momento, o direito chamou esse episódio de delatio criminis. E no segundo momento, que é a ciência do delegado, tomar conhecimento, o delegado tomar conhecimento, o direito chamou esse segundo momento de notitia criminis. E aí, infelizmente, isso cai na tua prova, inquérito policial. E você tem que saber o que é delatio criminis e o que é notitia criminis. Tá bom? Beleza? Ok. Agora, você já sabe diferenciar um instituto do outro. Tá? A banca aqui, a CESP, ela cobrou essa questão. Vamos ler a questão, olha só. Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou o seu representante legal manifesta a sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Tá, calma lá, vamos com calma. Tá? Essa questão está errada. Por que ela está errada? Notitia criminis, como eu já mencionei antes, não tem nada a ver com esse significado aqui. Por quê? Porque, na verdade, a notitia criminis lembra dos dois momentos que eu mencionei? Primeiro, a vítima comunica o fato na delegacia, isso aí se chama delatio criminis. O delegado toma conhecimento desses fatos que foram comunicados, o nome disso é notitia criminis. Então, leia a questão e perceba que não tem nada a ver com o delegado tomar conhecimento dos fatos. Esse monte de informações falando o que é a notitia criminis não tem nada a ver com o conceito de notitia criminis. Notitia criminis significa o delegado tomar conhecimento dos fatos, seja por iniciativa própria, o próprio delegado tomando conhecimento, ele mesmo investigando, seja por uma pessoa comunicando os fatos para o delegado, seja a vítima comunicando os fatos para o delegado, seja o promotor requisitando a apuração pelo delegado ou o juiz requisitando a apuração pelo delegado. O fato é, no momento em que o delegado toma conhecimento dos fatos criminosos, esse momento é chamado de notitia criminis. E a questão não está falando isso. A questão está falando que a notitia criminis é o meio pelo qual a vítima do delito ou seu representante manifesta a vontade a respeito da instauração do inquérito policial. Não tem nada a ver com o delegado tomar conhecimento. Não tem nada a ver. E do posterior oferecimento da denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Não, tá tudo errado. Notitia criminis não é isso. Tá? Para você responder a sua questão, basta você saber isso que eu expliquei. Você já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, tá? Beleza.
Agora, vou falar de outras informações aqui um pouco mais aprofundadas para você ter o conhecimento aí bacana para responder a questão dessa magnitude. Tá? Olha só. Você já sabe o que é delatio criminis e você já sabe o que é notícia criminis. Beleza. Delatio criminis, você tem que saber que ela se divide em duas. A delatio criminis simples e a delatio criminis postulatória. Delatio criminis simples, eu até coloquei aqui, ó. É a comunicação feita por qualquer pessoa do povo sobre a ocorrência de infração penal. Qualquer pessoa fez a comunicação, comunicou os fatos na delegacia, ela registrou um boletim de ocorrência sobre um crime. E simples é só registrou o boletim e acabou. Simples assim, não pediu mais nada. Por isso que é simples, é um registro simples, é uma comunicação simples. Agora, se a vítima comunica os fatos e solicita uma providência, aí a vítima, além de ela estar comunicando, ela está pedindo uma providência. Por isso que é postulatória. Delatio criminis postulatória. Postulatória é uma palavra que é como se fosse um sinônimo de pedir. Postular significa pedir, tá? Pedido, delatio criminis postulatória é a mesma coisa que aquela delatio criminis em que a pessoa, além de comunicar um fato, ela pede alguma providência. Tá, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, delatio criminis postulatória ou representação do ofendido, que é a comunicação feita pela vítima sobre a ocorrência de infração penal, beleza, servindo como requerimento, representação para a instauração do inquérito e servindo como representação ao Ministério Público para a propositura da ação penal pública condicionada. Está prevista no artigo 5º, inciso 2, parte final, e no parágrafo 4º do CPP, a delatio criminis postulatória. Beleza, enfim. Só para concluir. No direito brasileiro, principalmente no direito penal e processual penal, existe uma coisa chamada ação penal, que nós vamos falar mais para frente, em outras questões. Enfim, a ação penal, tem vários tipos de ação penal. Tem a ação penal privada, tem a ação penal pública, e a ação penal pública, ela se divide em ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes em outras questões, tá? Ok? Beleza. Enfim, na ação penal pública incondicionada, quando acontece um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, homicídio, a ação penal pública incondicionada, o delegado, ele vai investigar o homicídio independentemente se os parentes da vítima pediram para ele investigar. Ele é obrigado a investigar independentemente de qualquer coisa, porque se trata de um crime definido pela lei como de ação penal pública incondicionada. Simples assim. Tá? Agora, existem alguns crimes que a lei diz que não é de ação penal pública incondicionada. A lei diz que para existir uma ação penal nesse crime, a vítima ou alguma pessoa deverá autorizar. Por isso que ação penal condicionada à representação da vítima. Tá beleza? Então, eu só estou falando algo assim genérico sobre a ação penal, tá? Existem várias outras informações de ação penal. Nesse momento, o que você tem que saber é que a ação penal pública condicionada à representação do ofendido só pode existir se o ofendido autorizar a existência daquela ação penal. Tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Crime de perigo de contágio venéreo. Está previsto no artigo 130 do Código Penal, se eu não me engano. Enfim, esse crime é aquele crime em que, por exemplo, o João tem AIDS. Aí beleza, o João sabe que tem AIDS. Aí o João começa a se relacionar com uma mulher e ele sabendo que tem AIDS, ele não fala para Maria que tem AIDS. E aí começa a acontecer várias relações sexuais entre eles e Maria acaba se contaminando com a AIDS
perceba que isso causa um extremo impacto em Maria, né? E o Código Penal, para prevenir esses tipos de situações, definiu essa conduta como crime de perigo de contágio venéreo. Tá lá no artigo 130 do Código Penal. Só que é o seguinte, Maria, ela precisa autorizar que o delegado investigue esse crime. Ela precisa autorizar que o Ministério Público ingresse com a ação penal para condenar o João. Tá ok? Por quê? Ora, porque a lei definiu nesse sentido exatamente para preservar a intimidade dessa pessoa. Porque imagine, Maria já tem AIDS. Só ela que sabe que tem AIDS e o João. Aí, se ela levar isso para a justiça, outras pessoas saberão que ela tem AIDS e tudo mais. E envolve bastante a intimidade e a privacidade de Maria. Então a lei preferiu estabelecer uma regra no sentido de que somente o delegado somente poderá investigar esse crime e o Ministério Público somente poderá acusar o João se Maria autorizar. Aí surgiu no direito um nome chamado ação penal pública condicionada à representação da vítima. Tá? Essa representação da vítima chama-se delatio criminis postulatoria. Beleza? Então perceba que a questão que nós respondemos ela foi uma questão que cobrou a delatio criminis postulatoria. Aí ela trocou delatio criminis postulatoria, colocou notitia criminis, aí tá errado. Tá ok? Ó, vamos voltar aqui na nossa questão. Veja só. Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante manifesta vontade a respeito da instauração do inquérito e do posterior oferecimento da denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Errado! A notitia criminis não é isso. Isso aqui é a delatio criminis postulatoria. Porque, como você viu, delatio criminis postulatoria, a vítima sofre um crime, né? Ou os parentes da vítima, quando a vítima já estiver morta, né? Um exemplo. Aí a vítima sofre um crime, por exemplo, contágio venéreo lá, perigo de contágio venéreo. Aí a vítima vai na delegacia e fala: olha, delegado, sofri um crime assim, assim, queria que o senhor investigasse. Beleza, vai ser investigado o crime, porque a vítima autorizou, tá? É claro que a delatio criminis postulatoria, ela existe aí na ação penal pública condicionada à representação da vítima. Beleza? Agora, notitia criminis. Notitia criminis não tem nada a ver com isso. Notitia criminis não é o fato de a pessoa comunicar e pedir alguma coisa. Não, não é isso que é notitia criminis. Notitia criminis é o momento em que o delegado toma conhecimento do crime. Ou porque a vítima foi lá comunicar, ou porque outra pessoa foi lá comunicar, ou porque o delegado ficou sabendo sozinho, ou porque o promotor foi lá comunicar, ou porque o juiz foi lá comunicar pro delegado. Beleza? Então perceba, doutores, imagine o meu exemplo aqui, ó. João tem AIDS, praticou relações sexuais com Maria, sabendo que tinha AIDS, sabendo que iria contaminar Maria. Maria foi contaminada com AIDS. Maria se dirigiu à delegacia. Maria falou: olha, é o seguinte, aconteceu o crime assim, assim, tal, tal, quero que o delegado investigue. Perceba que nesse momento aí é a delatio criminis postulatoria. Tá. Quando o delegado lê o boletim de ocorrência, quando o delegado, sei lá, no outro dia, tomar conhecimento daqueles fatos, aí esse outro momento aí é a notitia criminis. Tá bom? Então, assim, tente entender a diferença, para você não errar nenhuma questão na prova. Tá? Beleza, fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta então. Até logo. Aliás, vamos ler o artigo 5º do CPP? Veja só. Ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, beleza, quando o delegado descobre sozinho. Aí aqui nesse inciso 1 nós temos uma notitia criminis.
Tá? O delegado descobriu sozinho, o delegado tomou conhecimento dos fatos, beleza, notícia crime. Ou então, mediante requisição da autoridade judiciária, ou requisição do Ministério Público, ou mediante requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Beleza. Nesse caso aqui, requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo é a delatio criminis postulatória, que a gente acabou de aprender. Ok? Beleza. Lembrando que quando existe a delatio criminis, automaticamente, no segundo momento, existirá a notitia criminis. Ok? Beleza? Vamos ler agora só o parágrafo 3º, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. Aqui nós temos a delatio criminis simples, que a gente aprendeu. Delatio criminis simples. Qualquer pessoa do povo vai lá, comunicou o crime, só isso, só comunicou e pronto. Tá. Aí o parágrafo 4º aqui, ó. Veja só o parágrafo 4º. O inquérito, vou até colocar aqui. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. É exatamente a delatio criminis postulatória aqui. Né? Se o crime, por exemplo, é de perigo de contágio venéreo, o delegado só poderá investigar esse crime se a vítima ou a representante da vítima autorizar essa investigação. Tá bom? Ok. Beleza. Então, paro por aqui. Daqui a pouco a gente volta para responder mais uma questão. Até logo.